Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, episódio de número 137, para falar de mais uma estreia, Venom 3, a última dança, aqui em inglês ficou The Last Dance, aqui para o Brasil, traduzido para Venom 3, a última rodada. Já está entre nós, nos principais cinemas do Brasil e também do mundo, mais uma estreia da Sony no universo da Marvel, universo aí do Homem-Aranha. São 3 filmes da Sony esse ano. Já tivemos Madame Teia, agora está entre nós Venom, a última rodada, e no final do ano vamos ter aí o filme do Kraven Caçador, lá no mês de dezembro. Bom, antes de eu começar falando, né? Eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou o Daniel Nascimento. Eu acho que eu falei, né? Não sei. Se eu não falei, me apresento. Se eu falei, me apresento de novo. Se não, me apresento pela primeira vez. Hoje o Bernardo não vai participar. Ele não conseguiu assistir aí o filme. Mas na semana que vem ele vai estar de volta. Antes de eu começar a falar sobre Venom 3, eu queria explicar como que eu faço para fazer aqui essa resenha de todo domingo quando tem estreia. Quando tem uma estreia de um filme que, assim, eu não tô bastante hypado para assistir, eu já tenho mais ou menos uma ideia de que o filme não vai ser fantástico, eu leio primeiro as críticas, assisto também as críticas dos nossos colegas que fazem conteúdo igual, né? Canais maiores, vamos dizer assim, muito maiores do que a gente. Eu gosto de assistir a crítica deles antes, para depois ir tirar minha própria conclusão. Quando o filme é aquele filme que vai me deixar hypado, que eu tô há muito tempo esperando, como por exemplo Homem-Aranha, No Way Home, eu não assisto, não vejo, não leio nenhuma crítica relacionada a esse filme. Então, quando tem esses filmes que eu estou hypado, eu saio da internet na quinta-feira. Eu não abro internet só para coisas importantes, porque o único momento que eu tenho para assistir esses filmes são no sábado. Raro algumas exceções que eu consigo pegar a pré-estreia à noite, assim. Consigo pegar a pré-estreia, como por exemplo foi o No Way Home, que eu assisti a pré-estreia, e outros filmes que eu estava hypado esse ano, por exemplo. Eu consegui a pré-estreia do Deadpool e Wolverine. Eu consegui assistir esse filme na pré-estreia na quarta-feira, então não teve muito problema. Mas quando é um filme que eu tô hypado e eu não consigo ver na pré-estreia, eu saio da internet na quinta-feira, não vejo mais nada para que a minha experiência seja incrível e que a crítica também não seja influenciada, né? Mas quando o filme é, por exemplo, um Venom, uma Madame Teia, o que acontece? Eu assisto algumas críticas de canais maiores para poder me abalizar, para ver se o filme realmente é bom ou não. Eu fiquei muito assustado nessa semana quando eu vi algumas críticas falando muito mal sobre o filme Venom, a última dança, né? a última rodada. Muitos falando até que era pior do que Madame Teia. Eu fiquei assustado. Eu confesso que hoje, nesse momento que eu estou gravando o programa, eu acabei de chegar do cinema, fui muito assustado assistir esse filme, né? Mas quase daquele negócio assim, será que vale a pena assistir? Embora eu tenha que assistir para fazer o programa, mas eu fui com muito pé atrás assistir esse filme. E me surpreendi positivamente, tá? Me surpreendi positivamente, porque eu acreditava, pelas críticas, que o filme era muito ruim. O filme não é tão ruim como as críticas falam, pelo menos a minha opinião. É um filme divertido. Só que não é um filme ótimo também.
e nem um filme bom. É um filme regular, na minha opinião. É um filme que, assim, talvez para cinema, para o preço que a gente paga para assistir um filme no cinema, talvez não valha a pena para algumas pessoas. Agora, se você gostou do filme 1, do filme 2, do Venom, porque tem muita gente que gosta, né, do filme, principalmente do filme 2, né? O filme 1 é legal, mas tem muita gente também que gosta do filme 2, embora esse filme 2 eu já não goste tanto. Se você gosta da pegada desses dois filmes do Venom, com certeza você vai gostar desse terceiro filme, tá? Acho que a galera exagerou bastante. Eu curti uma parte do filme, né? Embora o filme tem vários erros, tem coisas assim que dá vontade de tirar a calça pela cabeça, de tão bizarro que é. E a gente vai falar isso quando a gente estiver comentando com um spoiler. Aliás, essa primeira parte que eu tô fazendo aqui é sem spoiler. Daqui a pouquinho a sirene vai tocar e aí eu vou começar a dar spoiler para você na segunda parte desse programa de hoje, só avisando para aquelas pessoas que estão acompanhando o Rádio Nerd pela primeira vez. Mas então, o filme tem essas partes bizarras, tá? Mas ele não é ruim. O filme ele não é ruim. Nível Madame Teia, na minha opinião, Madame Teia é pior do que Venom, a última rodada, tá? Madame Teia é pior. Bom, vamos começar a minha crítica sem spoiler, o que eu posso falar? Começando primeiramente pelo filme. Eu já disse agora há pouco que se você gostou do primeiro, se você gosta do segundo, ou acha o segundo bom ou não tão bom quanto o primeiro, mas gosta da pegada dos dois filmes do Venom, você vai gostar desse terceiro. E o interessante também, o importante é da gente lembrar a pegada desse filme Venom, dessa trilogia do Venom do Tom Hardy. Essa trilogia é de um Venom, vamos dizer assim, bastante caricato, Venom que faz bastante piada, um Venom caricato, né? E aqui nesse terceiro filme tem esse Venom do primeiro e do segundo. Eu acho que até, na minha opinião, as piadas nesse terceiro filme, elas são bem mais reduzidas do que, por exemplo, no primeiro. Esse filme ainda tem aquelas piadas, piadas pastelão, vamos dizer, caricatas, mas é mais reduzida. Porque esse filme, a ideia dele seria ser um filme bastante, vamos dizer assim, com bastante drama, né? Como é o final do filme, que a gente vai chegar daqui a pouquinho a comentar ele sem spoiler. Mas a pegada é a mesma, né? A pegada das piadas do Venom é aquelas lá dos filmes anteriores. Pontos baixos, eu vou começar falando dos pontos que me desagradou do filme, sem, claro, falar sobre spoiler. Eu acho que tem muito personagem, sabe? E tem personagem ali que não é importante pro filme. E tem personagem que também não é importante e que ganha uma importância ali no final, vamos dizer, que não necessariamente não deveria ser, né? Tem meio que uma passagem de bastão ali sem também completamente sentido, não gostei, na minha opinião. Quando eu estiver falando com spoiler eu vou falar mais sobre isso, tá? Achei meio forçado, na verdade meio não, achei bastante forçada a suposta passagem de bastão ali no final do filme com uma personagem que, assim, começam contando a história dela lá no início, mas é uma personagem que não me cativou, né? Que é a personagem da Doutora Ted. Ela não me cativou nesse filme, tá? Então, eu achei ali que no final aquela passagem de bastão que eles tentam fazer meio forçada, tá? Bom, o filme, ele começa até bastante interessante. As primeiras cenas do última rodada, parece que a gente vai ter um filme épico, tá?
Acredito que vocês já sabem que aparece um personagem das HQs que já deveria ter sido citado dentro do universo da Marvel lá naquele filme do Thor, Amor e Trovão. E lá eles não fazem. Aqui eles fazem toda a introdução desse personagem, que é muito boa, tá? Então a abertura do filme, a abertura da a última rodada, é muito boa porque eles introduzem um personagem que é bastante importante no universo dos simbiontes, que não foi, volto a dizer, feito lá no Thor, Amor e Trovão, até para explicar o que é a Necroespada, e aqui é muito bem feito. Só que tem um problema, e eu acho que é um dos grandes problemas deste filme, que é esquecer esse personagem. Eu sei que ele tá lá preso, mas se esquece dele. E ele seria um vilão assim, mesmo ele não enfrentando o Venom no filme, esse personagem ele não enfrenta o Venom diretamente no filme, até porque é um personagem bastante poderoso, mas se tivesse ele mais cenas dele no filme, mesmo ele preso, ele comandando os animais, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, né? Mas comandando aqueles animais que vão caçar ali o Venom durante, vamos dizer, o filme todo, eu acho que a gente ia ter um filme melhor, tá bom? Outra coisa que eu vou falar desse filme é relacionado ao... Tem uma cena. O filme tava indo até bem. Chega na metade do filme. Na metade. Pouquinho na metade. Que é o momento em que o Venom vai pra uma cidade lá nos Estados Unidos. Uma cidade famosa, né? Que acontece o negócio que, assim, era pra ser engraçado, mas é uma coisa completamente sem sentido, vamos dizer. É uma coisa completamente sem sentido o que o Venom faz nessa cidade. O que é, Daniel? Calma que no spoiler, quando eu estiver falando, no spoiler, eu vou falar direitinho o que é que acontece aí nesse momento, tá? Mas, assim, esse momento que acontece aí nessa cidade, seria uma cena engraçada, mas não é pra mim uma cena... não é uma cena engraçada. Por quê? Porque... Porque não faz sentido. Tudo que o Venom e o Ed Brock vinha falando durante o filme todo, pra não fazer, eles fazem, sabe? Eles fazem e fazem de uma maneira tosca pra apenas fazer graça, tá bom? Mais uma coisa que eu vou falar sobre os personagens, sem spoiler, na verdade, é que eu vou pegar aqui, né, que a gente tem que ir tateando pra ver se a gente não solta, a gente não libera nada, né? Vamos aqui. Vamos falar dos personagens, né, no caso. Aí a gente pode ir passando de personagem para personagem. Primeiro eu quero falar do Tom Hardy, que faz o Ed Brock aí nesse terceiro momento, né? Terceira vez que ele faz o Ed Brock. E o que falar dele? Bom, parece que ele foi pra esse filme daquele jeito que, não queria mais fazer isso, mas vamos fazer. Ele passa o tempo todo, a maior parte do filme, de porre, tá? Parece que ele... parece não, ele tá de porre a maior parte do filme. Porre que eu falo é que ele bebeu bastante e tá ali apenas sofrendo depois da bebida, vamos dizer assim, tá? Mas me passou
o Tom Hardy, com uma baixa vontade de fazer, né? Uma baixa vontade de fazer esse terceiro filme. Parece que ele tava atuando no piloto automático. Tipo assim, tem que fazer, vamos fazer. Vamos fazer de qualquer jeito, né? Vamos dizer assim. Isso que me passou pra mim, tá? Então, vamos dizer, o Tom Hardy, ele atuou no piloto automático o tempo todo, tá? Outros personagens que entram na história, a Doutora Ted, o próprio Rex Strickland, assim, tem uma participação, mas é uma participação meio xoxa, tá? Principalmente o Rex Strickland, né? Que aparece em vários momentos do trailer. Parece que ele vai ser um personagem importante no filme, mas na verdade ele não tem ali uma grande participação. Ele tá caçando o Venom. E em vários momentos acontece que o roteiro coloca... Tem momentos ali do filme... E aí, o roteiro, ele é muito ruim. Ele tenta ser água com açúcar, mas só que tem alguns momentos que não fazem sentido. Tem um momento em que o Rex Strickland, ele tá lá na base militar deles, lá, né, a Área 51, e ele vê pelas câmeras aonde tá o Ed Brock, já que ele tá caçando o Ed Brock há muito tempo. E aí, parece que não passa nem um minuto, ele já tá lá na onde que o Ed Brock tá, né? E por que eu falo isso? Porque o Ed Brock tá... Eu acho que nem é spoiler. Aliás, nem é spoiler porque já apareceu no trailer, quando o Venom, ele entra num cavalo e o Ed Brock vai cavalgando em cima daquele cavalo simbionte. Nesse momento, o Strickland, ele recebe a informação de que o Venom caiu, que o Ed Brock caiu ali naquele local ali deserto, né? E em um minuto, o Strickland já chega lá, já com os seus soldados e tudo mais, numa coisa completamente, assim, sem sentido, sabe? Em um minuto, ele já está com os soldados pendurados lá pendurados no helicóptero e já caçando o Venom, né? Então, esse é um dos problemas do filme, que é o roteiro querer ser água com açúcar, querer ser um roteiro xoxo, né? Um roteiro que não inova, vamos dizer assim, e que tem esses problemas de continuidade, principalmente, né? Mas, assim, as cenas de ação desse filme, principalmente contando a cena final, elas estão boas, elas não estão ruins, tá? E aí que é importante, porque um filme de super-heróis tem que ter cenas boas de ações. Não são boas, mas não são também muito ruins, tá? E aí, a maior parte da cena final, ela acontece no escuro, à noite. E também lá no início do filme, uma maior parte dos momentos que o Venom aparece acontece à noite. E aí, eu fiquei com isso na cabeça e muito provavelmente seja isso, que é problema de CGI. O filme parece que, assim, momentos em que o Venom aparece durante o dia, com a luz clara, a gente vê sérios problemas de CGI. Então eu acho que a Sony viu que isso poderia ser algo comprometedor, vamos dizer assim, e eles fazem a maior parte das cenas, principalmente de ação com o Venom, durante a noite, né? Agora, vamos falar de algumas partes boas do filme, que o filme tem algumas partes boas. Como eu disse, o início é legal, e o final também do filme é bastante interessante, tá? O final do filme, os momentos finais do filme são momentos bastante tocantes, bastante... a galera que gosta de se emocionar, não, ninguém gosta de chorar, né? Doideira. Mas a galera que se emociona fácil vai se emocionar bastante no final. E é bem feito.
E o final é bem feito. Vou tomar um. O final é bem feito. Até porque a gente tá falando de um filme final de trilogia. Nós não vamos ter mais um quarto filme, né? E o filme, embora eu disse ali no início que ele deixa uma brecha, mas o filme ele é bem claro que o Venom, como a gente conhece lá do Venom 1, Venom 2, Venom 3, o Venom do Ed Brock, do Tom Hardy, ele acaba aqui nesse terceiro filme. E é muito bem feito, na minha opinião, o final. O que deixa o filme com uma nota interessante que eu vou dar lá no final do episódio, tá? Outra coisa interessante é a história que eles fazem para ligar a perseguição do Knull. Por que o Knull tá perseguindo o Venom? E acho bastante interessante, né? Acho bastante interessante essa ligação. Eu sei que tem nos quadrinhos, né? E é bem feita e é bem explicada. Só que o grande problema também é que as explicações, embora sejam boas em alguns momentos, elas se repetem muitas vezes. Por exemplo, para explicar quem é o Knull, eles explicam o Knull umas 3 vezes durante o filme. Então fica enjoativo, fica chato. Já tinha explicado quem era o Knull lá no início do filme. Pra que explicar novamente durante o filme? Pra que explicar toda hora o porquê que o Venom tá sendo caçado lá pelas criaturas lá? Por que o Venom tá sendo caçado pelas criaturas? Toda hora tem que explicar, sabe? Então, fica chato o filme. Novamente eu digo, o roteiro é ruim, né? E juntamente com o roteiro, algumas falas também são sem sentido, tá? Mas isso não faz com que o filme seja pior que Madame Teia, tá? O filme é assistível, gente. O filme dá pra assistir. É aquele filme que você, vamos dizer, quando não tem nada pra fazer, quer se divertir, quer pegar a criançada, assistir junto em família, é um filme bom, tá? Se você desligar, assim, o seu senso super mega crítico, e aqui volto a dizer, eu não sou crítico de cinema, eu só dou opinião minha, tá? Mas se você desligar, vamos pensar o seguinte, pra galera que nasceu nos anos 90, aqueles filmes de sessão da tarde dos anos 90, que não faz sentido se você for pegar e criticar e olhando quadro, cena por cena, e fazer uma crítica sobre esses filmes, você vê que não faz sentido nenhum. Só que a gente gosta. É um filme que a gente gosta, que a gente curte assistir. É o Venom. É o Venom 3. É exatamente isso. É um filme que se você pegar pra criticar a parte técnica, de roteiro, de falas, de montagem, você vai ver que o filme é ruim. Só que é um filme que te distrai. E o filme, ele é feito pra te distrair. Lógico que não é assim, a gente tem que contar também essas partes técnicas. O filme, ele tem que te distrair, tem que fazer você se divertir, se desligar do mundo lá fora, mas também tem que ter a parte técnica. E o Venom aqui, ele é bom, ele tem, assim, a missão de te divertir, de te desligar do mundo lá fora, de você comprar aquela ideia daquela história. Ele faz isso, pelo menos na minha opinião ele faz. Agora, se você pegar as partes técnicas, realmente o filme, ele é ruim, tá? Ele é bastante complicado. É isso, eu acho, né? É isso, pra terminar esse momento com spoiler, sem spoiler, na verdade, se você tá na dúvida se vale a pena ir assistir Venom, a última rodada nos cinemas, é assim, tá muito caro pra ir no cinema, né? A gente gasta muito pra ir no cinema. Se você tem aquele dinheirinho sobrando, não tem aí um plano
pro fim de semana com a criançada em casa, tá chovendo, você tem o dinheiro sobrando ali, vale a pena ir. Vale a pena ir levar a criançada, levar a patroa. Agora, se você tá com problema financeiro, como a maioria do povo brasileiro tá tudo caro, né? Assim, vale a pena você esperar. Vale a pena você esperar pra sair aí em alguma plataforma de vídeo, tá? Como eu disse, é um filme assistível? É um filme que te diverte? Sim. É um filme que você compra e esquece lá o que tá acontecendo lá fora? Sim. Só que você pegar preço e benefício, talvez pra pessoa que tá ali no fim da navalha, vamos dizer assim, estamos praticamente não, já estamos no fim do mês, semana que vem é o último dia do ano, é o último dia, quem dera, hein, o último dia do ano, é a última semana do mês de outubro, né? Então a galera tá aí no fim da navalha. Então se você não tenha esse dinheiro pra gastar, eu falo pra você esperar pra sair nas plataformas digital. Mas pra encerrar essa parte sem spoiler, que enquanto eu vou pegando a sirene aqui, eu esqueci da sirene, mas pra encerrar essa parte sem spoiler, assim, eu acho que a galera pegou bastante pesado nesse filme. Não sei porquê. Sinceramente, desconheço por que a galera pegou pesado na crítica em relação a Venom a última rodada. Porque não é esse filme abaixo de Madame Teia, não, tá? É um filme que tem os seus defeitos, e são muitos, mas você assiste tranquilamente. Eu já vi filmes piores, bem piores. Só esse ano eu já vi filmes bem piores do que ele, tá? Então vamos tocar a sirene, porque agora eu vou começar a mandar spoiler pra galera. Então vamos lá, vamos começar a dar spoiler pra galera. Se você não gosta de spoiler, para agora, vá lá assistir e depois volte pra acompanhar aí, pra acompanhar a nossa segunda parte do episódio de hoje. Agora, se você se você não tá afim aí de acompanhar spoiler, para, né? Agora, se você não tá nem aí pra spoiler, pode continuar, né? Bom, o filme do Venom, a última rodada, começa muito bem. Tomar um leite, eu adoro tomar leite, só o leite, né? Pra garganta é bom, né? Bom, vamos lá. O Venom, a última rodada, ele começa com uma cena muito boa. Uma cena fantástica que é mostrando o Knull preso lá naquele universo que foi criado pelos simbiontes para prender o Knull. Né? Porque os simbiontes, eles descobriram a luz. Os simbiontes são da escuridão. E eles descobriram a luz. E no momento em que eles descobrem a luz, eles prendem o Knull. E o único jeito de soltar o Knull é através da alma. Vamos dizer assim, quando um simbionte salva um ser humano, ele cria uma espécie de alma, vamos dizer assim. E essa alma é a única que consegue, que é a chave. A alma, quando a alma do simbionte e do ser humano, elas se fundem, e isso acontece quando um simbionte salva um ser humano da morte, aquilo ali vira a chave para liberar o Knull. Então, isso tudo é explicado no início do filme. E é muito bem explicado. E o Knull tá muito bem feito, tá muito parecendo muitos quadrinhos, tá bom? E é muito bem explicado. Então o início do filme parece que a gente vai ter ali um filme espetacular, né? A gente vai ter um filme top,
vamos dizer assim. Só que não acontece. Eu acho que é por isso, e até agora falando desse jeito, eu acredito que até as críticas mais pesadas são por causa disso, porque a galera na primeira cena acha que vai ser um filme extraordinário e que é depois aquele filme feijão com arroz como a gente tá acostumado a a ver ali, a ver principalmente nos filmes da Sony, né? Bom, aí logo depois dessa cena, a gente vai pra primeira cena que aparece o Ed Brock junto com o Venom. E é a cena final lá de Homem-Aranha No Way Home. A gente lembra que uma das cenas pós-créditos de No Way Home é o Ed Brock e o Venom enchendo a cara na frente daquele bartender lá. E ele contando como é que aconteceu as coisas no universo da Marvel. Então o filme do Venom 3, ele começa no universo da Marvel. Só que ele mostra, esse Venom 3, o que aconteceu depois do Venom ser puxado novamente pelo portal no fim de No Way Home. E a partir dali que começa a história. O Venom volta pro universo dele, aparece na frente do mesmo bartender, só que o bartender agora do universo do Venom. E aí ele sai bêbado, ele faz ali uma gracinha com o bartender e vai embora. Ele tá no México, quando ele chega num quarto, ele vê que ele tá sendo caçado, né? Ele tá sendo caçado nos Estados Unidos. Mas antes disso, tem a cena que ele mata lá os caras que estavam fazendo a rinha de cachorro. Acho que tem essa cena, se eu não me engano, no primeiro trailer, que ele come a cabeça de 3 caras lá. Esses caras estavam fazendo uma rinha de cachorro. É uma cena, assim, que é só pra mostrar o poder do Venom, porque não é nada com nada, não vai acrescentar nada na história. Logo depois, ele foge mais uma vez e ele vê que ele está sendo caçado. E aí ele tem a brilhante ideia, volto a dizer, o roteiro é muito ruim desse filme. Olha a ideia que o Ed Brock tem. Veja bem, ele está sendo procurado, vamos dizer, pela polícia lá em São Francisco, né? E aí, ele tem que fugir. Mas, lógico, ele tem que fugir. E a ideia que ele tem é que ele tem que ir pra Nova York pra subornar um juiz. Cara, é aquele negócio, não faz sentido nenhum o Ed Brock ir pra Nova York subornar um juiz. Ele nunca pensou desse jeito. Ele tá pensando em subornar um juiz, ir pra Nova York, voltar pros Estados Unidos, lugar que tá todo mundo, a polícia toda tá caçando ele. Não faz sentido nenhum essa ideia, né? O que mostra que o roteiro é bem fraco, né? Como eu disse lá no momento, sem spoiler. E aí ele tá voltando pros Estados Unidos, só que os Clintar, que é uma raça que foi criada pelo Knu aqui nesse filme. Essa raça, ela existe nas HQs de uma maneira diferente, né? Mas ela também é criada pelo Knu. E lá nas HQs, os Clinters vê a parceria entre Venom e Ed Brock como uma parceria ruim, né? Por isso que eles começam a caçar eles na HQ. Aqui é diferente. Aqui os Clinters começam a caçar eles porque o Knu descobriu que o único jeito dele sair ali da prisão onde ele está é pegando essa alma. Agora eu esqueci o nome do que é, mas é a fusão da alma do Venom e do Ed Brock. Essa fusão criou essa, vamos dizer assim, essa chave que vai abrir lá que vai abrir a prisão. E o Knu vai ser solto e governar o universo, né? Ele é o rei das sombras, vamos dizer assim, né? Então por isso que ele coloca os Clinters atrás lá do Venom. E os Clinters é o principal vilão do filme, né? Porque o outro vilão do filme é o Rex Strickland, né? Que é lá aquele general que também tá caçando o Ed Brock, porque
o general, ele é o general da Área 51, vamos dizer assim, e ele tá junto lá com a doutora Ted e uma outra doutora lá, acho que é Christmas, não vou lembrar agora de cabeça. A Área 51 tá sendo desativada e abaixo da Área 51 tá tendo um estudo com os simbiontes e tudo mais, né? E o Rex Strickland, ele faz parte dessa força-tarefa ali que quer pegar o Venom de qualquer maneira, né? Então tem esses dois vilões. Tem o Rex Strickland juntamente com o exército dos Estados Unidos e os Clintas que estão vindo atrás do Venom para pegar a chave que vai liberar o Knu, que é a fusão da alma do Venom juntamente com o Ed Brock. E aí, eles estão indo para os Estados Unidos. Acontece que os Clintas... interessante explicar que é o seguinte, que os Clintas, eles conseguem farejar essa chave que tá aí na alma dos dois, apenas em um momento, que é quando o Venom se torna completamente Venom. O Venom se torna completamente Venom, os Clintas, eles conseguem farejar o Venom para pegar aí essa chave para poder liberar o Knu, tá? Guarde bem essa informação, que até aí o filme tava legalzinho, tá? E é por causa disso que vai ter uma cena que é completamente ridícula, que assim, derruba a nota do filme pra mim, na minha opinião. Mas vamos chegar lá, que os Clintas, o Venom tá viajando para os Estados Unidos, do lado de fora do avião, né? E aí ele tá todo de Venom, por ele tá todo de Venom, os Clintas, os Clintar conseguem farejar ali o Venom e começa uma luta em cima do avião entre o Venom e um dos Clintas, né? Que já tava farejando ele há mais tempo. O Venom cai, esse bicho que tava atrás dele, né? Entra lá no motor do avião, né? O Venom, ele pula de paraquedas, em forma o Venom faz um paraquedas e o Ed cai lá nessa região meio desértica ali dos Estados Unidos, próximo à região do Texas, né? Aquela região lá. E aí, na mesma hora, o coronel, lá na Área 51, recebe a informação de que o Venom caiu de um avião, né? O Ed Brock caiu de um avião e em um minuto o Ed Brock caiu do avião, né? E aí, na mesma hora que isso tá acontecendo, o Venom tá andando lá pelo deserto, ele pega o cavalo, vamos dizer assim, eles pegam o cavalo lá, que tá lá naquela região desértica, o Venom se apodera do cavalo e tem aquela cena que a gente já viu no trailer, que é ele de cavalo, né? E assim, galopando loucamente lá pelo deserto, aí toca Don't Stop Now, não faz sentido nenhum. Outra coisa interessante é que as músicas também, elas são meio sem sentido, e esse Don't Stop Me Now, pra mim, ficou sem sentido nenhum, como muito batido, sabe? Vou colocar o cavalo vai começar a correr, e a gente vai tocar um Don't Stop Me Now de Queen aqui, seja muito batido pra mim, eu acho, tá? Eu acho que se fosse uma trilha sonora ali própria pro filme, uma trilha que foi feita pro filme, ganharia muito mais destaque na cena, né? E olha que eu gosto dessa música do Queen, né? Don't Stop Now. Don't Stop Me Now. Só que, um minuto depois, esse Rex Strickland já chega lá onde que o Venom tá. Ele descobre, porque o Venom ele cai no deserto, só que ele começa a galopar lá pelo deserto, começa a galopar muito rápido. E esse Rex Strickland, ele já descobre onde que o Venom tá em um minuto. Já tá ali com seus capangas pendurado no helicóptero, numa cena que era pra ser de ação, mas é muito, assim, feita rapidamente e mal feita, na minha opinião. Mas dentro dessa cena, a parte legal é a parte em que o Venom começa a passar por outros animais. Então a gente tem o Venom
peixe. O Venom, ele se liga a um peixe, vira lá um Venom peixe. E aí depois ele pula, entra num sapo, vira o Venom sapo. E aí essa parte eu achei bastante interessante e bastante legal. É a única parte que salva dessa cena. Aliás, tem uma outra parte dessa cena de ação, que é o Ed Brock matando uma militar. E aí tem uma coisa interessante desse filme, que faz esse filme ser bastante legal, na minha opinião. Que ele não tem medo de matar as pessoas. As pessoas morrem nesse filme adoidado, tá? Claro que são personagens secundários, são, né? Principalmente lá na frente, na cena final, em que um Clinta que aparece lá, sai matando todo mundo que tá dentro do laboratório. Não tem medo de matar, não, esse filme mata mesmo. E o Ed Brock, ele mata uma militar. Só que ele fica, assim, abalado, porque o Ed Brock... por mais que ele seja o Venom há muito tempo, o Venom tenha comido cabeça de pessoas no início do filme, o Ed Brock, ele não mata. Então, isso faz ele ficar arrasado de ter matado uma militar que não tinha nada a ver com isso, né? Ela tava ali fazendo o serviço dela. Bom, o Ed, ele consegue fugir, né? Porque chega um momento em que ele vira o Venom dentro da água lá, né? Tentando fugir desses militares. E como eu digo, quando ele vira o Venom, ele liga o sinal de alerta para os Clintas. E aí um Clinta vai atrás dele, aquele mesmo que tinha se despedaçado todo lá no motor do avião. Ele se refaz de novo e aí ele sente... que o Venom virou, o Ed Brock virou Venom e vai atrás dele, chega lá, mata um monte de soldado, né? O Ed Brock consegue fugir porque ele, novamente o Venom, ele volta a ser Ed Brock, e aí o Clinton, ele não consegue farejar o Ed Brock sozinho, né? Ele só consegue farejar essa chave que tá dentro do corpo do Venom Ed Brock só quando ele vira Venom completamente. E aí ele consegue fugir. E aí ele encontra uma família que já vinha sendo mostrada já desde o início do filme. Uma família de um cara meio hippie que tá indo até a Área 51 para ver a Área 51, porque a Área 51 vai ser desativada, né? Então o Ed Brock chega, faz amizade lá com aquele pessoal. E aí tem uma cena legal que ele conversa com o menino pequeno deles lá, né? Só que aí... a gente tem aí vários personagens que não faz sentido pro filme. Por exemplo, essa família. Tem uma menina nessa família que eu acho que se ela tiver 3 falas no filme é muito. A mãe da família também, se tiver 3 falas, é muito. Né? Então, eles colocam muito personagem nesse filme que não tem serventia nenhum. A própria médica lá, a doutora Ted, que... eles fazem ali uma espécie de passagem de bastão mais lá na frente, em que ela deixa ser infectada por uma simbionte que estava lá na Área 51, e ela fica sendo a única simbionte que sobreviveu ao ataque final, que a gente vai chegar lá. Mas ela não tem ali aquele carisma. Eles começam contando a história dela lá no início, que ela perdeu o irmão com um relâmpago que caiu em cima dela e o irmão dela morreu, o que mostra que ela tem poder, né? Ela tem o poder de raio, doutora Ted. Ela tem um poder de raio. Eu nem sei, tem doutora Ted a doutora... eu não lembro dessa personagem nas HQs, eu vou até procurar aqui agora, porque... ela já começa tendo poder, já que ela não morre, né? No momento que ela toma o relâmpago lá, ela não morre, né? Então, assim, mas eles contam a história dela logo no início, mas a gente não pega afeição a ela, né? E no final ela vira a única simbionte que tem nesse universo. E, assim, é como se fosse uma passagem de bastão do Venom, porque o Venom morre, né? Já falando logo de cara, o Venom, ele morre no final, né? Mas aí,
Esse simbionte, o Venom, ele é levado juntamente ali pra área 51, mas o Venom e o Ed Brock, eles param primeiro em Las Vegas com essa família. Essa família tá indo pra área 51, mas o Venom, o Ed Brock Venom, ele para em Las Vegas. E aí tem uma das cenas mais grotescas, na minha opinião. É uma cena que o filme tava com uma nota média, vai pra uma nota medíocre, na minha opinião. Aliás, vai pra uma nota abaixo de medíocre. Ele só consegue se recuperar pra mim no final, que é a cena que tem a senhora Chen lá em Las Vegas. E aí o Ed Brock tá jogando lá aquelas máquinas caça-níqueis. Encontra a senhora Chen lá, né? E aí ele vai pro quarto dela pra tomar um banho. Chega lá, o Venom quer dançar. O Venom quer dançar com ela, tudo mais. Mas foi dito lá no início do filme todo, tá falando pra gente que se o Venom virar o Venom, ele vai acabar chamando os Clintas pra cima dele, né? Não só isso, também vai chamar a atenção do exército americano. Tudo bem, mas ele tá nem aí, ele decide dançar, ele vira o Venom só pra dançar com a senhora Chen. Numa cena ridícula, assim, se ele sabe que se ele virar o Venom, ele vai chamar a atenção dos Clintas e vai arrumar uma grande confusão pro lado dele, pra que ele vai virar pra dançar, cara? Então, essa cena aí é uma das cenas mais patéticas, é uma das cenas mais bizarras desse filme, né? Porque o Venom, de uma simbionte inteligente, que sabe ali, né, tudo, que sabe que não pode fazer, ele acaba fazendo. Porque ele quer, né? Coisas do roteiro fraco. Por quê? O Venom tem que fazer alguma coisa pra chamar a atenção lá dos Clintas. Então ele quer dançar, e aí no momento que ele dança, o Clinta vem, pula lá, faz o escarcéu lá em Las Vegas, só que ao mesmo tempo também chega o Strickland, juntamente com o exército, pega o Ed Brock, juntamente com o Venom. Na verdade, ele consegue separar o Venom do Ed Brock, ele joga lá uma energia nele lá, né, um som, né, que as simbiontes, elas têm um problema com som, e aí ele separa o Venom do Ed Brock e prendem os dois. Vão pra área 51, o Clinta, que tá junto lá, que tá procurando ele, também consegue ir, né, ele vê o avião, já pula no avião lá e consegue ir também pra área 51. Chega lá na área 51, o Ed Brock, o único jeito do Knu não sair da jaula é um dos dois morrendo, né? Que é explicado antes pra gente. Ou tinha que morrer o Ed Brock, ou tinha que morrer o Venom. Então aí o Strickler, ele dá um tiro no Ed Brock, só que uma das doutoras lá tinha visto que o Venom tava praticamente se definhando o seu Ed Brock e deixa ser tomada pelo Venom. E aí o Venom sai da doutora e toma novamente o corpo do Ed Brock. Só que no momento em que ele vira Venom, o Clinta vem, pula, e aí começa a batalha final. Nesse mesmo local da área 51 tem várias outras simbiontes. Porque o que aconteceu? Os simbiontes, eles fugiram. Só que quando eles fugiram, eles caíram na Terra e o exército americano pegou vários simbiontes. E aí o único jeito da batalha final é que todo mundo pegue ali um simbionte. E é isso que acontece. Só que tem um momento em que uma doutora lá na batalha final, ela morre, tá? Uma doutora na batalha final, ela morre, e a simbionte, ela pula nela e ressuscita ela. Então não fica explicado, é uma coisa que o roteiro não explica, é que lá no início ele fala que essa junção da alma do simbionte juntamente com o hospedeiro, né? O que faz gerar essa chave que vai soltar o Knu é quando o hospedeiro morre e o simbionte toma
o lugar dele, fazendo com que esse hospedeiro não morra. Isso acontece lá no momento do filme, que uma das cientistas lá morre e o simbionte toma o corpo dela. E aí, se fosse seguir pela regra, essa hospedeira, essa simbionte, teria também essa chave. E aí o Clintar podia pegar essa chave dessa outra hospedeira. Só que não é explicado. O que eu acho que acontece é o seguinte, é que além do hospedeiro ter morrido, a simbionte hospedeiro tem que ter uma ligação afetiva, né? Não é apenas a morte que faz essa chave acontecer, né? Essa ligação entre almas acontecer. Só que não é explicado. E aí fica aquele negócio, bom, aconteceu ali, mas o filme deixa pra lá, não deixa explicar. Justamente cai naquilo do roteiro fraco, do roteiro mal feito, né? E aí a batalha final, todos ali depois pegam o hospedeiro, aquela família que tava indo pra área 51 entra na área 51 de uma maneira ridícula. Nós estamos falando de uma base militar e aquela família entra como se estivesse fazendo uma excursão, como se estivesse entrando em um shopping escondido, né? Nós estamos falando da área 51, mas eles entram e aí o Ed Brock mostra para aquela criancinha que na verdade os ETs existem, né? Aí começa a batalha final, tudo mais, chega no momento, a batalha é até bem feita, tá? A batalha final ela não é ruim, ela é uma batalha até boa, até pros padrões do filme do Venom, uma batalha boa, tá? E que faz com que a nota que tava embaixo, depois ali daquela cena grotesca da dança da Mr. Chan com o Venom, suba um pouquinho, tá? Daqui a pouquinho, aliás, já estamos já com 51 minutos de episódio, né? Daqui a pouquinho eu vou dar a nota. Na batalha, vai aparecendo outros Clinters, porque o Knu, ele percebe aonde que tá essa chave e manda outros Clinters pra Terra. E aí aparece um monte de Clintar lá na Terra, e aí o único jeito é um dos dois morrer. E aí a cena é fantástica, essa cena aí é legal, eu acho que é o ponto alto do filme. Porque o Venom ele faz o seguinte, ele prende todos os Clinters que estão na Terra ali, né? Prende em volta dele, ele faz assim um Megazord, vamos dizer assim, com vários Clinters, prendendo eles dentro da pele dele, joga o Ed Brock pra fora e se mata. De que maneira? Ele entra ali numa espécie de uma câmara onde cai uma água lá, uma água, vamos dizer, não é gasosa não, eu esqueci o nome, ácida, uma água ácida, cai um ácido em cima dele, e aí ele começa a morrer, enquanto isso o Ed Brock tá ali acompanhando tudo, e aí é uma cena belíssima, porque assim, o Venom até no final da vida dele, quando ele vê que o Ed Brock ele pode sofrer ali com a água, pode estar o ácido pode cair nele, não só o ácido, mas a bomba que depois vai explodir para matar de vez o Venom, ele vem com a mão lá segurando todos os Clinters, ele pega um pedaço de concreto e coloca em cima do Ed Brock, mostrando que até no final da vida do Venom, o Venom cuidou do Ed Brock. Essa é uma cena fantástica, assim. É muito... Pra quem se emociona fácil, vai se emocionar com essa cena. E aí o Ed Brock ali, vendo o Venom morrendo, né? E depois ali o Rex Strickland, ele consegue acionar um dispositivo, uma bomba, explode tudo e o Venom morre. O Venom nesse momento morre junto com todos os Clinters e também, já que o Venom morreu, essa chave que liberaria o Knu também deixa de existir, né? E aí o filme acaba com o Ed Brock indo para Nova York, fazendo ali o que o Venom queria fazer, porque o Venom passa o filme todo falando que quer conhecer a liberdade, quer conhecer a Estátua da Liberdade. E aí o Ed Brock no final termina de frente para a Estátua da Liberdade, como se fosse fazendo o desejo
do amigo dele, Venom. E assim o filme termina. A cena final, ela é assim, é uma ótima cena. Eu até agora eu não entendo por que as pessoas estão falando. Aliás, como eu disse, o único sentido de que as pessoas estão falando tão mal, muita gente está falando que esse filme é pior que Madame Teia e outras coisas mais, é relacionado ao início promissor do filme e depois o filme se torna um água com açúcar, né? Vamos dizer assim, um filme genérico, né? Porque não é, como eu volto a dizer, não é um filme fantástico, mas é um filme legal de se assistir. É um filme que dá pra se assistir. Muito melhor do que Madame Teia, que é um filme completamente dispensável, tá? Então, na minha opinião, é um filme que você consegue assistir, é um filme que, volto a dizer, se você tiver sem nada pra fazer, tá um final de semana de chuva, principalmente aqui na região sudeste do Brasil, né? Nossa região aqui de Belo Horizonte. Tem nada pra fazer com a criançada? Pega a criançada, tem um dinheiro sobrando ali, porque volta a dizer, tá muito caro o cinema, tem um dinheiro sobrando, pega a criançada e a patroa, vai lá assistir, né? Vai lá assistir, que é legal, né? Agora, se você também tá na dúvida, vai lá assistir também, né? Porque essa minha opinião é a minha opinião, é o que eu achei do filme. Agora, as outras pessoas que acharam que o filme é ruim, é a opinião deles. Vá assistir para você montar a sua própria opinião, né? A minha opinião não é um filme sensacional, é um filme ok, tá? É um filme que dá para se assistir. Por isso, minha nota para Venom 3, Venom The Last Dance, ou aqui no Brasil, Venom A Última Dança, é nota 6. Sim, uma nota 6. Vou falar pelas notas. Ele começa um filme nota 7 pra mim, tá? E ele vai, um filme nota 7, até a cena de Las Vegas. A cena de Las Vegas, pra mim, ele cai pra uma nota 4, né? Porque, assim, é ridícula. Só que a cena final de ação e a cena final do Venom cuidando ali do Ed Brock até o final, ele faz com que suba a nota, na minha opinião, para uma nota 6. Então, pra mim, Venom 3, Venom A Última Dança, é um filme nota 6. Que é legal, é um filme que passa de ano, tá? Não é um filme fantástico, mas é um filme que passa de ano. É um filme, pra mim, abaixo do filme 1, tá? Ali, vamos dizer, na média ali com o filme 2, sabe? Talvez até um pouquinho melhor que o filme 2, na minha opinião. Mas é abaixo do filme 1. Mas é na média ali dos filmes do Venom. Você não vai encontrar um filmaço, filme do Venom, né? E é um filme que encerra a trilogia de uma forma legal, tá? Então, volto a dizer, pra mim nota 6. É um filme que, se você tiver aí com dinheirinho sobrando, vale a pena assistir. Se você tiver economizando, como eu disse, é melhor esperar ali pra ele sair no streaming. E só pra ver aqui, Venom A Última Dança, só pra pegar aqui o Rotten Tomatoes, porque a crítica odiou, a crítica deu ali, se eu não me engano, nesse momento em que eu tô fazendo o programa, a crítica tá dando algo em torno de 30 e... Só deixa eu voltar aqui, que eu saí sem querer da página, não sei porquê. A crítica tá dando 36 nesse momento. E o público tá dando 80%, 79%. Ou seja, o público tá gostando, né? E é como eu disse, é um filme que a galera não vai amar, mas é um filme que dá pra você sentar, assistir, vai te entreter, né? E mais do que isso, vai fazer você entrar no filme e esquecer do que tá acontecendo lá fora, tá? Então, pra mim, é um filme legal, é um filme ok, pra mim. Não é fantástico, é um filme ok, é um filme nota 6. É isso, Venom, A Última Rodada, está em cartaz aí no Brasil e no mundo, nos principais cinemas. Encerramos assim o nosso Rádio Nerd deste domingão, falando de Venom.
Lembrando que na semana que vem a gente volta. E na semana que vem a gente volta com um episódio especial pra falar sobre a série da Agatha, que termina nessa semana. Na próxima quarta-feira, o episódio 8 de Agatha. E ela se encerra nessa semana, que começa agora. Semana que vem, um episódio especial pra falar aí dessa série da Marvel. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.